E aí, pessoal, eu sou o Vitor, estou apresentando junto com a Lohane. E a gente está apresentando junto com aqui com a Sora. Carol. Pode começar. Conte um pouco sobre a sua história pra gente, Sora. Minha história de vida, história acadêmica, sim. História de vida. Tá. Bom, eu sou nascida e criada na periferia de São Paulo, no Capão Redondo. Passei minha infância e adolescência todinha lá. Aí teve aquela decisão, né, do que vai fazer da vida, que vocês são poucos perguntados aqui, né? Tipo, o que você quer fazer quando você sair do ensino médio? Então, eu decidi fazer história. E aí, eu fui fazer história um pouquinho longe, lá em Assis, na Unesp. Ficava 6 horas de São Paulo, um pouquinho longe. Pouca coisa. E aí, eu passei 4 anos lá. Dos 4 anos que eu fiquei lá, eu fiz intercâmbio, né? Fiquei 6 meses na Universidade de Coimbra. Aí depois, quando eu me formei, eu não quis voltar para a loucura de São Paulo. Achei que o trânsito de lá, o caos, não rolava mais para mim. E aí eu vim para Jundiaí, porque eu tenho uma família, a parte de pai minha daqui. Então eu falei, putz, Jundiaí é bom, é perto de São Paulo, tô perto da minha mãe, né, que continua morando lá. Não é tão loucura quanto São Paulo, não é tanto trânsito, então é por isso que eu escolhi vir para Jundiaí. E tô aqui desde 2012, faz 11 aninhos aí. Rapaz. Você sofreu muito na sua infância? Olha, acho que todo mundo tem questões na infância, né? Eu tive algumas questões, mas também fui muito feliz, tá? Então eu acho que não dá pra falar que foi só sofrência, né? Eu tenho momentos agradáveis, assim, de toda a minha vida, tanto da infância quanto da adolescência, quanto o período da faculdade. Costumo falar que eu sou uma pessoa feliz, então eu acho que eu tenho mais lembranças boas do que lembranças ruins de quando eu era criança. Mas tinha algumas questões, sim, né, que eu passei na infância, principalmente por eu ser uma menina gorda e uma menina negra, né? Eu estudei numa escola particular. Então, eu era uma das poucas pessoas negras na escola, até eu entender certas questões, né? Mas, então, assim, rolou sim um pouquinho de bullying, que hoje que eu entendo, na época eu nem entendia que era isso que eu passava, né? Mas eu acredito que são questões que me marcam muito hoje, que eu trabalho, tanto que quando eu dou aula sobre isso, eu trago alguns exemplos, né, de coisas que eu ouvia na infância, que eu vivi, que me marcaram, porque eu acho que isso passa boas coisas para as crianças entenderem o que não fazer, muitas vezes. Mas, de certa forma, eu acho que eu fui mais feliz do que momentos ruins. E a senhora toca alguma coisa? Toco alguns instrumentos de percussão. Então, na verdade, a minha primeira formação musical foi piano clássico, acredita? Nossa! Tocava Mozart, Beethoven, Bach, coisa que assim, hoje em dia nem parece, né? Mas é a minha primeira formação, então eu fiz piano dos 9 aos 18 anos. Mas depois eu fui me encantando muito pela cultura popular brasileira. Então, há 10 anos eu toco samba de coco, maracatu, samba de roda. Então, são culturas mais afro-brasileiras. Então, eu toco tambor, né? Alfaia, pandeiro, abê, que é um instrumento que é uma cabaça. Que é uma cabaça, vocês sabem o que é cabaça? Abê. Você sabe? Porque a cabaça, ela tem esse formato assim, né? E aí a gente coloca várias miçangas e o som das miçangas na cabaça dá um som bem bacana. Acho que eu já vi uma dessas. Já viu? Já. Então, na Consciência Negra eu vou trazer alguns instrumentos para vocês conhecerem. Então, eu toco esses instrumentos de percussão dentro da cultura afro-brasileira. Toco em alguns grupos, né? Que é o Coco das Águas Doces, Baque Delas e Coletivo Embaúba. Então, fora aí o momento de professora, também sou arte educadora, onde eu ensino essas coisas para as pessoas que querem aprender. Eu tenho um projeto que é todo sábado, a gente ensina de graça a galera que quer tocar esses ritmos aqui na cidade. Bom saber. Bom saber, né? Como que foi uma experiência para você quando você veio para cá? Aqui em Jundiaí, eu gosto bastante daqui, conheci pessoas incríveis. A cultura popular, da maneira como eu estou inserida hoje, foi aqui em Jundiaí. Então, foram pessoas que eu conheci aqui que me levaram para esse caminho. E, gente, a minha vida mudou completamente, porque eu fui imersa nessa questão da cultura popular. Então,
meus amigos, minha família, a gente faz muita coisa relacionada a essa questão da música, né? E me faz muito feliz. Então, Jundiaí que me proporcionou isso. Eu tenho algumas questões, porque, por exemplo, a gente toca há 10 anos, mas faz 10 anos que a gente não consegue um espaço fixo. Porque como é uma cultura africana não, ela é afro-brasileira, né? De origem africana. Como ela tem essa origem africana, as pessoas se incomodam muito. E os tambores, eles são altos, né? Então, por mais que é uma questão social, a gente já ensinou desde criancinha até idoso, nós somos expulsos de vários locais. De vários locais que a gente estava ensinando as pessoas a tocar. Então, incomoda muito, né? Por o racismo mesmo, a gente sabe disso. Então, isso me incomoda muito aqui. Porque, de novo, esse ano a gente já foi ao 3º lugar que a gente vai. Porque a gente fica itinerante, assim. Teve uma vez que a gente estava ensaiando numa praça, jogaram tijolo na gente. Então, isso é ruim aqui. Mas a parte onde eu encontrei isso me faz muito bem. E como foi, tipo, a experiência quando você vem aqui na Escola Chiledor? Não sei se você já deu aulas em outras escolas. Já, várias. Ou até como foi a primeira vez que você, tipo, deu aula. Tá. A primeira escola que eu dei aula foi o Benedito Arruda, que fica lá no HP AMA. E eu fiquei muito tensa a primeira vez que eu entrei, né? Eu lembro que era uma sala de 9º ano. Eu tenho contato ainda com várias pessoas dessa turma, né? Inclusive, eu tenho uma ex-aluna dessa turma que hoje é professora de História. Caraca. Hoje ela já dá aula no estado e tal, a Luana, uma professora fantástica. E como aluna, ela já era fantástica. E aí eu entrei tensa, porque aula para adolescente não é uma coisa muito fácil. Só que foi muito legal, fluiu, porque os alunos permitiram, eles foram agradáveis comigo. Então eu tenho boas experiências das escolas que eu passei. Então eu dei aula no Benedito Arruda, no Orozimbo Sóstena, no Lavínia Ribeiro Aranha, no Joaquim Ladeira, que fica aqui em Louveira, e agora no Chiledorn. E também dei aula em algumas escolas particulares, né? Então, passei por, acho que mais de 10 escolas, assim, nesse particular e estado. Então, porque foram 4 particulares e todas essas do estado que eu falei, né? Eu gosto muito de dar aula. Aqui no Chiledorn eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia pelos alunos. Eu sempre falo isso, né? Sim. Porque geralmente eu chego nas escolas e é uma conquista diária. Então, assim, eu demoro um mês ali para os alunos começarem a se conectar mesmo e tal. A se soltar. Se conhecer melhor, a se soltar, a permitir. Aqui no Chiledorn, na primeira semana já falei, nossa, muito rápido, né? Então, é uma escola muito especial para mim, eu gosto muito. E eu tenho uma relação muito boa com os meus ex-alunos também. Então, eu tenho vários ex-alunos que fazem parte da minha vida, assim. Então, por exemplo, o meu tatuador foi meu aluno. Quem fez meu piercing foi minha aluna. Minha dentista foi minha aluna. Rapaz. Trabalhei como professora na mesma escola que ex-alunos. Então, assim, eu gosto de saber para onde vocês vão, de estar perto, é gostoso. Esse que é o bom, tipo, criar contato com os alunos que hoje em dia conversa assim ainda. Sim. Tem algum professor que não gosta na escola, Suda? Tem algum professor aqui que eu não gosto? Isso. Não, eu gosto da galera. Uma galera bem gente boa. Pode falar a verdade, Suda. Olha, já Pode que a falar a fofoca. Não, eu tô falando a verdade. A equipe daqui é bem bacana. Fui bem recebida também, né? Então, bem acolhida, ainda sou. Tem diálogo, conversa, a gente dá muita risada, a gente se diverte, se ajuda. Então, é uma equipe bem legal mesmo. Tem algum aluno que você não gosta da escola? Então, não tem. Definitivamente não. Eu não tenho nenhum aluno que passou na minha vida que eu não gosto. Não existe isso. O que acontece? Tem alunos que são mais desafiadores. Então, aluno que precisa mais da minha atenção, né? Eu, como educadora, eu não vejo ele como um inimigo, como uma pessoa ruim que eu tenho que afastar de mim. Não. Sou adulta da relação e educadora dessa pessoa. Então, por que ele tá se afastando? Por que ele não tá agindo de uma maneira agradável? Por que bagunça? Eu, como educadora, eu tento entender esses estudantes e ver como que eu posso ajudá-los, tá? Então, não é que eu não goste. E sim, eu entendo que eu tenho alguns alunos que o desafio é maior.
e que eu preciso atingi-los de uma outra forma. E não simplesmente ignorar e falar, ele é chato, ele não quer fazer e não vou me importar com ele. Não vejo assim, tá? Então, na minha vida, eu já tive vários alunos que foram mais desafiadores. E aí, eu encaro o desafio. Sim. E a senhora, como você estava dizendo pra gente, que sobre os assuntos do preconceito você já sofreu muito. Poderia cortar um pouquinho pra gente? Acho que sim. Algumas vezes. Um caso que mexeu muito comigo foi um ex-aluno. Eu estava dando aula sobre história da África na escola, era um 6º ano. E aí, quando eu saí, os meus outros alunos subiram e falaram, Sora, fulano desceu a escada falando que a macaca estava dando aula de macaco. Que eu estava dando aula sobre África, né? E aí, isso me abalou. Porque é isso, foi um aluno meu. Então, vem aquela coisa de o que eu fiz para ele não entender, né? Ele não entendeu a minha aula e ainda fez essa agressão. E aí, eu desci, chorei muito, foi muito pesado. Conversei com a coordenadora da época. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer um ciclo de palestras aqui, fazer atividades para ele entender. E aí foi um amigo meu na escola, que é o BA, né? Ele é bem conhecido na cidade, que chama Vanderlei. E ele fez uma palestra muito bacana na escola. Eu levei meu grupo de maracatu também. E aí ele contou o que é injúria racial, como que acontece que você fica preso mesmo, se, né? Cometeu certos crimes de racismo, explicou o que é racismo e injúria racial, essa diferença. E eu pedi para os meus outros alunos, porque os meus alunos queriam pegar ele na porrada. Eu falei, gente, agressão não se resolve com agressão. Não vai ser assim, que, novamente, era um aluno desafiador, percebe? Sim. E eu precisava ensinar essa criança que o que ele fez estava errado. Eu não podia simplesmente ser violenta também de alguma forma. Então, na minha cabeça, é como que eu vou mudar a cabeça dele. E foi isso que a gente fez. Esse menino, ele me pediu perdão. E um ano depois, eu já tinha saído da escola, né? Que depois eu efetivei e fui para outro lugar. Um ano depois eu voltei lá e ele estava fazendo parte do evento da Consciência Negra. Nossa, que legal. Então, ele aprendeu, né? Então, isso foi bem bacana, assim. Foi muito agressivo para mim. Muito, muito dolorido, sim. Mas o fato dele ter aprendido depois foi muito bom. Muito bom. Até hoje, assim, é uma coisa que eu falo, nossa, que bom, né? Porque a minha intenção é ensinar essa criança para ele não repetir de novo. Senão, não foi efetivo o meu papel. Sim. Então, não adiantava eu gritar, espernear, eu precisava trazer ele para mim. Foi isso que aconteceu. Ah, que bom, né? Que ele mudou a cabeça um pouco. Sobre a sua mãe, ela já trabalhou sobre professora há algum tempo? Não? A minha mãe, todo mundo fala pra ela que ela tem super cara de professora. Sim. E eu concordo. A minha mãe, ela já deu palestras e ela é maravilhosa. Ela fala muito bem, ela é incrível, assim. Mas minha mãe é contadora. Ela fez faculdade de contabilidade e trabalhou em empresas na área financeira e administrativa a vida toda, assim. Nossa. Aí hoje ela tá aposentada. Ela ainda faz algumas coisinhas, né, na área dela, porque não consegue, fica quieta. Minha mãe. Mas a minha mãe sempre trabalhou nessa área. Mas a minha mãe é a minha grande inspiração. Porque eu odiava estudar, vocês acreditam? Difícil. É. Jovens, né, hoje em dia é complicado. Nossa, e minha mãe não permitiu que eu não estudasse, assim. Então, ela pegou muito no meu pé, então ela fez eu ter hábito pela leitura, coisa que eu não gostava. Então, assim, eu sou muito grata à minha mãe, porque eu só cheguei onde eu cheguei porque ela ficou do meu lado o tempo inteiro, assim. Então, quando eu comecei nessa fase de não gostar de estudar, a minha mãe estava ali. Então, ela me mostrou que estudar era legal. Ela me mostrou que estudar era importante. E aí, hoje eu falo, putz, eu sou professora, né? Imagina se minha mãe não tivesse ligado. Falar, ela não gosta de estudar. Então, né? Deixa ela, mas ela não fez isso, né? Então, ela só me estimulou até hoje, viu? Quando eu me formei na faculdade, ela não sossegou enquanto eu não fiz pós-graduação. Então, toda vez que eu fico um tempinho sem estudar, ela fala, e aí? Como que tá? Qual vai ser a próxima? Então, assim, uma coisa atrás da outra. Eu tive que fazer várias pós, fiz outra graduação, porque minha mãe pega no meu pé até hoje. E eu agradeço até hoje, assim. Minha mãe é uma pessoa linda, fantástica. E antes de você querer se tornar professora, você queria fazer alguma coisa? Nossa, sim. Eu pensei em fazer direito. Nossa, um sonho. Pensei muito em fazer direito, mas... Ai, gente, essa história...
Eu fui no Largo São Francisco, que eu queria fazer direito na USP. Sim. E aí eu fui no Largo São Francisco, aí eu voltei pra casa só falando a história do lugar. Nossa, mãe, porque não sei quem estudou lá, porque a história foi isso, isso, isso. Aí minha mãe olhou assim, filha, você quer estudar direito pelo direito ou pela história do lugar? Aí eu, nossa, eu acho que é pela história do lugar. E aí eu decidi fazer história, que era a minha grande paixão, assim. Fui muito influenciada por uma professora, a professora Romilda, que foi minha professora no 9º ano. Na época era a 8ª série, né? E ela, nossa, até hoje ela me inspira, assim, é uma professora fantástica. E foi a partir dela que meu amor pela história ficou cada vez maior, assim, e até hoje só aumenta. Que bom. Você gosta de algum cantor, algum tipo de música? Eu gosto de cultura popular brasileira, né? Então eu Sim. gosto muito de maracatu, de jongo, de samba de coco. Tem um cantor brasileiro que eu gosto muito, que é o Geraldo Filme, que ele é um sambista paulistano. Eu estudei bastante ele na faculdade, fiz iniciação científica sobre ele. Então ele é uma referência pra mim. Gosto muito da Elza Soares, é uma das maiores cantoras. A Ellen Oléria, que eu mandei pra vocês, né? Sim. Que eu mostrei em sala. E o Chico Buarque. Eu sou super fã do Chico Buarque até hoje. Os 3 primeiros são cantores negros, né? O Chico não é. Mas eu gosto do Chico desde pequenininha. Assim, as músicas infantis que eu ouvia era Chico, Elis, Vinícius, Toquinho. Gosto muito de... É brasileiro, eu curto. Que hoje em dia a música mudou bastante. Sim. Do que antigamente pra hoje em dia. Mudou muito. Mas também tem coisas muito boas. Não, hoje em dia tem algumas muito boas, mas algumas de antigamente, até hoje. Você quer ter mais animais de estimação? Ou só o gatinho que você tem? Eu tenho uma porquinha da Índia também. Sério? Eu tenho uma gatinha, uma porquinha da Índia, e eu tinha gérbios, que parece um ratinho, mas na verdade é um esquilo da Mongólia. Tinha vários. Eu já vi foto deles, é bonito. Nossa, tinha um monte, mas assim, o que acontece? Eles vivem pouco, né? Coisa de 2, 3 aninhos. E aí o último morreu faz um mês, assim. E aí eu não quis pegar mais, né? Porque, eu fico triste toda vez, né? Chato, sim. né? Então eles vivem pouco, mas eu tenho a Elis, por causa da Elis Regina, o nome dela. E a Bastê, que é por causa da deusa egípcia, né? Que era uma gata negra e tal. E a minha gata, ela tem certeza que ela é uma deusa. Certeza absoluta. Ela acha que é a própria encarnação da Basta. Cadê minha comida aqui? É, bem isso, viu? Olha, me sirva, humana. Ela é dessas. Pretende ter mais algum animal, cachorro? Não, Não. deixa. Só Bastê possessiva. Você queria viajar pra algum lugar ou quer ainda? Olha, eu já viajei bastante. Então, na época da faculdade, eu tive algumas oportunidades, assim, muito boas. Então, na faculdade, eles pagavam transporte pra gente viajar pelo Brasil, assim. Então, em congresso. Então, a gente ia com o ônibus da faculdade, não pagava nada ou muito pouco. Então, eu conheci boa parte do Brasil fazendo isso. E com o intercâmbio, eu viajei um cadinho na Europa, né? Então, e viajar é maravilhoso, assim. E até hoje, sempre que eu tenho um tempinho, guardo um dinheirinho, E tchau. vou viajar. E tem alguns lugares que eu quero conhecer, né? Eu quero conhecer a África do Sul, eu quero conhecer Angola, eu quero conhecer Moçambique, eu quero conhecer o Egito, quero muito conhecer o Egito. Seria um Aquelas sonho. pirâmides. Eu quero muito, muito, muito. Peru, eu tenho muita vontade de ir. Enfim, o mundo todo, pode ser? Pode. Você, qual é um país que você quer mais viajar, mas só que fora do Brasil? Eu acho que o próximo que eu vou vai ser o Egito, com certeza. Egito É, pontual mesmo. Rapaz. próximo, eu preciso. Qual foi a escola mais que você gostou de vir ou conhecer? A escola? Isso. Eu acho que todas que eu passei me deixaram muitos aprendizados, né? Porque a gente, dentro da escola, a gente não só ensina, a gente aprende também. E o convívio com pessoas, cada escola que a gente passa vai ter problemas diferentes, coisas legais diferentes. Então, eu acho que todas que eu passei me marcaram um pouco, assim. Mas eu acho que as primeiras que eu trabalhei, elas foram muito importantes porque foi quando eu comecei a entender o que era escola, né? Então, o Benedita Arruda e o Colégio Futura, que fica na Várzea. Que eu tive 2 chefes no Colégio Futura também que me ajudaram muito.
Então, quando a gente tá em comecinho de carreira, a gente erra muito, né? Sim. E elas me ensinavam, elas tinham paciência. Então, assim, tenho muita gratidão por elas. Mas todas que eu passei me ensinaram um pouco, né? A última que eu tava, Joaquim Ladeira, uma escola que eu tenho saudade, deixei amigos queridos, enfim. Acho que todas um pouquinho. É como você estava contando pra gente quando você vem pra cá. Tipo, você deu de cara, um monte de, tipo, pessoa com afropop, um monte de cabelo, um monte de diferente, como você contou pra gente. Foi. É porque as escolas que eu vou, geralmente, eu via que as pessoas, elas não... muitas, né? Escolas. As crianças e adolescentes negros e negras, elas não tinham tanto orgulho disso, assim. E aqui, eu sempre trabalhei essa questão, né? De identidade, das crianças gostarem de si, terem autoestima, as crianças pretas saberem que elas eram lindas, né? E quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, aqui tá todo mundo pronto, né? Porque, claro que a gente sempre tem o que colocar. Mas eu vi que aqui tinha esse empoderamento, né? E eu fiquei muito feliz. A galera crespa, cacheada, assumindo os cachos. Várias escolas eu fiz o trabalho das meninas se assumirem, gostar do cabelo e tal. Porque é uma coisa muito complexa, né? Sim. A minha mãe, ela fala muito da infância e da adolescência dela, o quanto que o cabelo era uma questão. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, que legal! Isso foi muito bacana. Muito bacana. E a cada dia eu sinto isso cada vez mais, sabe? Sim, é como você estava contando, tipo, a gente, que como essas pessoas ainda não tinham aquela segurança no cabelo, vamos supor, cabelo cacheado, alisava esses assuntos. Exatamente. Mas tem gente que tem muita autoestima baixa, que você ajudou, né? Principalmente eu, que eu não gostava do meu cabelo. Só que aí eu via que o seu cabelo era cacheado, coisa mais linda. Aí eu parei de alisar ele e deixei ele enrolado, porque eu ia fazer progressiva. Ia deixar ele definitivamente liso. Uhum. Só que aí eu percebi que o cabelo enrolado é muito bonito. Que bom, eu fico feliz. Porque é isso, e quando você tem o cabelo natural, é bom porque aí você usa o natural e se você quiser alisar pra um dia, você alisa e depois você volta o natural. Essa coisa do definitivo é que eu acho que é complicado, né? Porque se você desiste, fica mais difícil de voltar. Aí depois arrepende. Então, isso também foi minha mãe, tá? Minha mãe nunca deixou eu alisar meu cabelo, gente. Que bom. E eu brigava com ela. Olha. Você é uma chata. E ela nunca deixou. Certo ela. Então, hoje eu agradeço, né? Que eu não precisei passar pela transição, que não é fácil. Mas ela alisava. Aí você via alisar e você... Brigava com ela, Sora. Não, ela voltou. Ela não tem mais cabelo liso que bom. agora. Que Consegui. Opa! Ela e minha avó. Fiz as duas voltarem. Parecendo tipo joguinho. Que bom. Mais uma missão. Mas é por isso. A época da minha mãe era completamente diferente, assim. Pena que minha mãe não mora em Jundiaí, senão eu ia aconselhar vocês se entrevistarem ela. Mas era outra história. Era bem tentar parecer cada vez mais com a pessoa branca, exatamente porque o racismo nem tinha lei, né? Que proibia o racismo. Então minha mãe passou por coisas muito sérias na vida, assim. Então alisar o cabelo era ela tentando se encaixar numa sociedade racista, sabe? Sim. E aí, esses dias eu tava com a minha mãe, ela falou assim, nossa filha, se eu nascesse agora eu ia me achar, porque eu era tão bonita, mas na época eu me achava tão feia. E eu falo, mãe, você é maravilhosa, né? Ela é linda. Eu vi uma foto dela, nossa. Ela é igual a você, Sora. Ai, obrigada. É como que uma vez você veio com uma trança aqui do nada. Poxa, Sora, do nada de trança. Então, é isso, né? Tô Mas pensando ainda na próxima prefiro já. o seu cabelo enrolado. Você gosta dos meus cachinhos? Sem a Cachinhos é bonito. trança. Eu gosto de todos. Da trança, do cacho. E como foi pra você? Colocar trança é uma coisa muito boa. Mas Não. também tem que saber cuidar. Ah, sim. Todo cabelo, né? Tem que ter cuidados, assim. Então, o cabelo cacheado demanda um cuidado, a trança demanda um Sim. cuidado. Mas a trança é mais fácil, viu? Porra. Ainda muito bem que eu mais. vou colocar, né? Nossa. Muito mais. Porque você acorda pronta. Verdade. É não fez verdade. todo aquele sacrifício. Você acorda pronta, né? Então, a trança é bem mais simples, assim, de cuidar. Então, acho que deu isso. Quer dar algum recadinho? Não, acho que Um falei bastante incentivo. já, né? Ô, louco, pô. Foi falar mais. Um incentivo, assim, Sora, pra eles. Ah, não, quero agradecer vocês, falar que esse projeto do podcast tá muito bom. Cauã, que tá atrás da câmera. Tá muito bonito, tô muito orgulhosa, né? A produção dos trabalhos na escola aqui, elas são muito boas.
Eu vejo que os alunos têm muito engajamento, então as coisas ficam fantásticas, assim. E isso só vai ser um benefício para vocês, né? Sim. Porque se vocês na adolescência, e eu tô falando do geral, vocês adolescentes do Chile Dorne, né? Vocês, sendo engajados assim na escola, vocês vão aprender muito para quando vocês estiverem trabalhando, o quanto isso vai ajudar, sabe? Sim. Vai acabar se destacando e tal. Então eu vejo futuros brilhantes, assim, porque é uma escola muito bacana mesmo para se trabalhar. Que bom. Acabou. É isso. É isso. Obrigada. Obrigada, Sara, por Obrigada. sua presença aqui com a gente. E volte sempre. Fechou.